Fred Vasseur acaba de revelar algo tão explosivo, tão brutalmente honesto, que arrancou a tampa do caos que vem fermentando dentro da Ferrari durante toda a temporada. Após dias de especulação, frustração e silêncio, o chefe de equipe finalmente saiu do esconderijo. E o que ele disse sobre Hamilton e as conversas de rádio durante o Grande Prêmio do Canadá atordoou todo o paddock. Isso não é apenas mais uma declaração vaga de relações públicas. Essa é a confirmação do topo de que o que todos nós ouvimos nos rádios da equipe era real, era sério e era muito mais prejudicial do que a Ferrari jamais quis admitir. As mensagens de rádio vazadas já estavam causando ondas. Hamilton confuso e furioso sobre problemas inexplicáveis do carro. Leclerc duvidando publicamente das chamadas de estratégia no meio da corrida. Ambos os pilotos soando completamente desconectados do muro dos boxes. E agora Vasseur deu um passo à frente e admitiu que o Grande Prêmio do Canadá foi uma quebra total. Do acidente de Leclerc no treino livre, até uma classificação desastrosa, até danos no carro e chamadas de estratégia ruins no dia da corrida, o fim de semana foi uma tempestade perfeita de erro. Mas a parte mais reveladora, Vasseur não tentou distorcer. Ele reconheceu abertamente os erros. Ele admitiu as falhas de comunicação e ele apontou a pressão que vem se construindo não apenas na garagem, mas na própria cultura da execução de corrida da Ferrari. Os comentários confirmaram o que fãs e pessoas de dentro vinham sussurrando há semanas. A atmosfera dentro da Ferrari está tensa, reativa e instável. Vasseur chegou até a dizer que a equipe está cometendo muitos erros, que os pilotos estão sob muita pressão e que a calma é desesperadamente necessária. Mas com Hamilton e Leclerc agora abertamente frustrados, essa calma parece mais distante do que nunca. Então, o que exatamente Vasseur revelou? Quão ruim é a situação interna na Ferrari? Quais foram as histórias completas por trás dessas mensagens de rádio chocantes? E essa equipe pode até mesmo se recuperar antes que a temporada escape completamente por entre os dedos? Certifique-se de apertar o botão de curtir, se inscrever no canal e ficar conosco até o final, porque o que você está prestes a descobrir sobre Vasseur, Hamilton e a implosão da Ferrari no Canadá muda tudo. O caos que explodiu no dia da corrida vinha se construindo silenciosamente durante todo o fim de semana. Começou com um revés crucial, o acidente de Charles Leclerc no treino livre 1, que deixou a Ferrari coletando dados com apenas um carro. Para uma equipe tentando desafiar a Red Bull e a McLaren no topo, isso não é apenas um soluço, é um pesadelo estratégico, e as coisas não melhoraram a partir daí. No sábado, durante o terceiro quarto, Leclerc estava voando, ele marcou o primeiro setor mais rápido de qualquer um, mas então, inexplicavelmente, ele diminuiu o ritmo. Por quê? Porque ele ficou preso no trânsito e a Ferrari não o havia avisado. Foi uma quebra na comunicação, um erro básico no pior momento possível. Esse erro custou caro para Leclerc, custou posição na pista para a Ferrari, e definiu o tom para o que se tornaria um acidente de carro de um domingo. Então, veio a corrida e com ela um desenrolar de proporções monumentais. Lewis Hamilton largando à frente de Leclerc deveria ter sido a ponta de lança da Ferrari, mas em vez de avançar, ele foi imediatamente atingido por uma misteriosa falta de desempenho. No meio da corrida, seu engenheiro Ricardo Adami enviou uma mensagem arrepiante afirmando: "Nós vemos uma perda de força descendente no carro, ou dano talvez 20 pontos faltando." Nara, Hamilton, já lutando com uma traseira instável, respondeu com confusão e frustração crescentes. "É essa perda de força descendente traseira?" Ele perguntou. "Porque a traseira está solta", claramente tentando entender o que estava acontecendo debaixo dele. A resposta está bem equilibrado. Esse momento sozinho disse tudo. Hamilton estava descrevendo um carro que estava no limite do não dirigível. Instabilidade traseira, inconsistências de frenagem, perda de potência, e ainda assim, o muro dos boxes estava dizendo a ele que tudo parecia bem.
A desconexão foi impressionante. O que se seguiu foi uma sequência de mensagens de rádio que se tornaram manchetes globais. Por que esse carro está tão lento? Hamilton perguntou exasperado. Sem potência, sem ritmo, rapazes. Isso não era apenas uma reclamação. Era o som de um campeão percebendo que o carro que lhe foi dado não estava apto para competir. E quando a equipe disse a ele que estava 25 segundos atrás, ele explodiu. Onde eu perdi 25 segundos? Seu tom estava atordoado, quase sarcástico. Não era sobre ser ultrapassado ou superado na pilotagem. Era sobre estar completamente no escuro, e sua mensagem estava clara. Se a Ferrari tinha um plano, eles não haviam compartilhado com ele. Enquanto isso, Leclerc estava trancado em uma farsa estratégica própria. Quando disseram no meio da corrida para mudar para o plano B, ele respondeu sem rodeios. Eu acho que plano C. Curto, tenso, sugestivo de um piloto que não confiava mais no que estava vindo do muro dos boxes. Então veio o ponto de ignição. A Ferrari o chamou para os boxes e Leclerc explodiu. Por que nós entramos nos boxes? Por que nós entramos? Ele exigiu. A resposta: estamos no plano B. A resposta de Leclerc foi cortante. Sim, mas eu estava apenas dizendo que os pneus estavam bons. Essa única linha disse tudo. Aquele muro dos boxes havia ignorado seu piloto novamente. Leclerc estava gerenciando bem os pneus. Havia deixado claro que queria estender sua passagem. E ainda assim, a equipe o havia anulado sem ouvir. Não foi apenas um erro tático. Foi uma quebra de confiança. E é aqui que as revelações pós-corrida de Fred Vasseur atingiram como um trovão. Falando para a Sky Sports Fórmula 1, Vasseur não desviou. Ele não adoçou o desastre. Ele reconheceu que o fim de semana estava repleto de problemas, muitos para contar. Um carro correndo no treino livre 1, falha de comunicação na classificação, uma estratégia no domingo que simplesmente não funcionou. É demais para um único fim de semana. Ele admitiu. Vindo de um chefe de equipe, essa é uma confissão extraordinária. Mas o que ele disse em seguida foi ainda mais chocante. Quando perguntado sobre a estratégia de parada nos boxes, Vasseur disse: talvez uma estratégia de uma parada pudesse ter funcionado, mas não sabíamos a possível duração dos pneus médios. Deixe isso afundar. A Ferrari, uma das maiores equipes mais bem financiadas da Fórmula 1, entrou em um grande prêmio sem saber quanto tempo seus pneus poderiam durar. Eles estavam adivinhando no meio de uma corrida com um campeão mundial 7 vezes e um talento geracional em seus carros. Isso não é apenas uma falha operacional, é negligência. Vasseur tentou minimizar o dano, insistindo que atualizações estão chegando em breve e que a equipe precisa focar em si mesma em vez de entrar em pânico. Mas suas próprias palavras traíram a verdade mais profunda. Não fizemos um trabalho limpo neste fim de semana. Ele disse, e para Hamilton e Leclerc, essa declaração foi apenas confirmação do que eles vinham gritando no rádio. Leclerc e Hamilton não estavam fazendo birra. Eles estavam entregando críticas clínicas e calculadas de uma equipe que simplesmente não estava performando. E agora que Vasseur os apoiou publicamente, está claro que esses não foram apenas surtos emocionais. Eles foram sintomas de um problema mais profundo. Os problemas da Ferrari não estão mais escondidos. As mensagens de rádio expuseram o caos em tempo real. A entrevista de Vasseur confirmou que a equipe está ciente e sobrecarregada, e agora o holofote está cegante. O próximo Grande Prêmio não será apenas sobre lutar contra a Red Bull e a McLaren. Será sobre provar que a Ferrari pode se manter unida sob pressão. Porque se não puderem, essa parceria dos sonhos Leclerc e Hamilton poderia se tornar uma das maiores oportunidades perdidas na história da Fórmula 1. Então, nem pense em desviar o olhar, porque o que está vindo a seguir poderia redefinir tudo o que pensávamos saber sobre esse projeto Ferrari. O Grande Prêmio do Canadá não foi apenas um dia ruim no escritório. Foi um espelho erguido para a própria estrutura da equipe. O caos no rádio, as decisões desconcertantes, a completa falta de clareza, tudo isso revelou rachaduras
que vão muito além dos pilotos. O que estamos testemunhando pode muito bem ser o início de uma crise, não apenas em resultados, mas em identidade. O que a Ferrari representa agora? Precisão, excelência, estratégia ou confusão? Oportunidades perdidas e desconexão interna? E aqui está a parte assustadora: a tempestade não acabou, está apenas começando. A pressão sobre Vasseur agora é diferente de qualquer coisa que ele enfrentou desde assumir o papel. A pressão sobre Leclerc está crescendo, enquanto ele vê sua carreira se afastar ainda mais do título que ele sonha desde a infância. E para Hamilton, que fez a jogada mais ousada de sua carreira ao se juntar à Ferrari, o peso da expectativa, frustração e dúvida está se tornando mais pesado a cada volta que passa. Com a próxima corrida se aproximando rapidamente, cada decisão que a Ferrari tomar deste ponto em diante estará sob um microscópio. Fãs, mídia, equipes rivais, todos estão assistindo. Uma chamada errada. Mais um fim de semana como Montreal. E a reação não será apenas alta, será ensurdecedora. Não há mais espaço para a confusão do plano B. Não há mais dar de ombros para erros como se fossem dores de crescimento. A Ferrari tem dois dos pilotos mais talentosos da grade. E se eles não podem fornecer a eles um carro que funciona, uma estratégia que faz sentido e uma equipe que escuta, as consequências serão severas, porque a realidade é essa. Equipes podem se recuperar de resultados ruins. Elas podem se recuperar de reveses técnicos. Mas, uma vez que você perde a confiança de seus pilotos, uma vez que eles param de acreditar que a equipe sabe o que está fazendo, é quando o verdadeiro colapso começa e, baseado no que acabamos de ouvir no rádio e no que Vasseur agora admitiu na frente do mundo, essa confiança está pendurada por um fio. Então a verdadeira pergunta não é se a Ferrari pode ser rápida, é se eles podem ser inteligentes, se eles podem reconstruir a unidade, se eles podem silenciar o caos, bloquear o barulho e entregar a performance e precisão que sua história exige, porque se não puderem, isso não será um desafio de campeonato. Será um colapso público lento de um dos projetos mais antecipados da Fórmula 1. Certifique-se de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização, porque o próximo capítulo desta história não apenas moldará o futuro da Ferrari,